Oi, turma, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa semana 3 do PET 3. Continuaremos a falar sobre óptica, né? Sobre a luz. Hoje, novamente, são só conceitos. Não vai entrar a parte de cálculo, nós vamos falar só alguns conceitos relacionados aos fenômenos ópticos, tá certo? Eu vou falar um pouquinho as definições e depois a gente comenta rapidinho as questões. Então, a matéria dessa semana, fenômenos ópticos. Quando eu falo de fenômenos ópticos, o que são fenômenos ópticos? São eventos observáveis a olho nu, que é a interação da luz com a matéria. Então, o que nós podemos ver, o que acontece dessa interação da luz que chega aos nossos olhos, para que a gente possa, então, visualizar a matéria. Os principais fenômenos ópticos são 4 que aparecem na apostila de vocês: a reflexão, a refração, a absorção e a dispersão. O que é a reflexão da luz? Eu coloquei de uma maneira mais simples aqui, algumas coisas eu tirei até da apostila de vocês e complementei com mais algumas, tá? A reflexão da luz é o retorno da energia luminosa para o meio de onde veio, após atingir uma superfície que separa dois meios distintos. Então, a luz, quando ela incide, ela bate e ela reflete, ela sobe. Então, a reflexão da luz é isso, é ela voltar ao meio. Ela bateu em um determinado local, ela vai refletir. Bateu, ela sobe. Então, essa é a reflexão da luz. Ela é responsável por fazer a gente enxergar os objetos que estão ao nosso redor. Então, a luz bate, na hora que ela volta, então nós conseguimos, através dessa reflexão, ver os objetos que estão ao nosso redor. Depois, sempre que ocorre a reflexão de um feixe de luz, observa-se as leis da reflexão. Aí vão ser duas leis aqui da reflexão. A primeira lei da reflexão da luz, ela fala o seguinte: o feixe da luz incide numa reta normal e o feixe refletido pertence ao mesmo lado do plano. Então, é assim, está aqui o meio, a luz bateu, ela reflete, ela sai do mesmo lado, ela não vai atravessar, então ela sai do mesmo lado. Bateu aqui, ela sobe refletindo aqui, ela não vai atravessar esse meio. A segunda lei da reflexão, ela fala o seguinte: na reflexão da luz, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão têm o mesmo valor. Então, se a luz está chegando e está batendo aqui, vamos supor que eu tenha um ângulo de 30 graus. O que vai sair com um ângulo de 30 graus também. Então, nós teríamos assim, ó. Deixa só eu segurar aqui, não sei se vai dar para observar. Faz de conta que está com o mesmo ângulo aqui, com a mesma abertura. O lápis é a luz que está chegando, refletindo, batendo no papel, e aqui a caneta é o que está refletindo. Então, tem a mesma abertura. Se de cá é um ângulo de 30 graus que está formando com o papel, do outro lado está formando um ângulo de 30 graus também. Continuando. Aí nós temos a reflexão regular e a reflexão difusa. O primeiro desenho que eu tenho aqui, esse primeiro desenho, ele está representando a reflexão regular. Reflexão regular. Tá vendo aqui, ó, segue a primeira lei. Aqui eu tenho uma superfície, o raio de luz está batendo, ele não atravessa e ele sobe, tá vendo? Então, ele bate e sobe, isso é a reflexão. Tá vendo que esses raios, esses feixes de luz do lado de cá, são paralelos aos feixes de cá? Tem um assim, um assim, um assim. E do outro lado, 1, 2, 3. Eles são paralelos. Porque quando você tem uma superfície polida, uma superfície lisa, vai acontecer essa reflexão regular, que é o que bate certinho, com o mesmo ângulo. Bateu, sobe certinho essa reflexão com o mesmo ângulo. Já na reflexão de baixo, que é a reflexão difusa ou irregular, aparece mais o termo difusa. Uma superfície irregular, uma superfície craquenta, não é um lugar lisinho. Então, nessa reflexão difusa, olha, os raios, eles não vão sair, os feixes de luz, eles não saem paralelos certinhos.
bate e sai de uma forma torta, vamos dizer assim. Então já não vai sair certinho. Então a reflexão regular, ela vai acontecer numa superfície lisa, polida. Já a reflexão difusa, ela acontece numa superfície irregular. No caso dessa primeira reflexão aqui, a reflexão regular, os feixes de luz eles vão ser paralelos, certinho, e no de baixo, as direções do que está sendo refletido é tudo irregular, sai tudo torto, vamos dizer assim. Então, os raios vão refletir de forma irregular. Aqui, olha o exemplo. Esse primeiro desenho que nós temos aqui é um exemplo de reflexão regular. A reflexão regular, ó, você consegue ver o meio, a água aqui límpida, certinha, você consegue ver, ó, a montanha, parece um espelho, né? Projetando ali aquela montanha, refletindo, que é o nome correto, né? Que é o que nós estamos falando, na água. Agora, quando é uma reflexão difusa, ó, desse lado de cá, ó, a gente já não consegue ver como saem os feixes de luz ali em várias direções, vamos dizer que eles saem tortos, então a gente já não consegue ver a imagem certinha na água. Então, quando é uma reflexão aqui regular, você consegue ver a imagem certinha, já aqui na reflexão difusa não, a imagem ela já forma não certinha, né? Você identifica, mas não de forma límpida, de forma limpa, como acontece no primeiro desenho. Depois, nós temos aqui a refração. O que é a refração? A refração é a passagem da luz de um meio para outro com propriedades distintas. Então, tem um determinado meio, a luz vai passar para um outro meio. A capacidade de um meio permitir ou não a passagem da luz é medida por uma grandeza denominada de índice de refração. Quanto maior for o índice de refração, menor vai ser a velocidade que a luz vai se propagar nesse meio. Então, ó, a refração, passagem da luz de um meio para outro meio. Vamos só falar mais um pouquinho aqui para a gente chegar no desenho. O desvio que a luz sofre quando passa de um meio para outro depende da velocidade da luz nos dois meios. A grandeza física que relaciona as velocidades nos dois meios, nós já falamos, é o índice de refração relativo. Aí, olha, vamos ver aqui, ó, um exemplo que a gente tem. Coloquei aqui um lápis dentro do copo. Quando você coloca esse lápis dentro do copo com água, tá vendo que aqui dá a impressão que o lápis está maior dentro da água? Não sei se vocês já fizeram isso, mas é comum, às vezes a gente coloca alguma coisa dentro da água, de uma vasilha com água, principalmente um meio assim, igual copo transparente, mais fácil de observar. Parece que ficou maior, aumentou. Isso daqui é a refração. Então, é o quê? Por causa que tem a ver com a velocidade de propagação da luz em diferentes meios. Quando a luz, o raio de luz sai de um lugar para o outro, acontece um certo desvio. E esse desvio que acontece faz com que a gente veja a imagem dessa forma. Então, isso daqui seria uma refração. Tá vendo que o lápis embaixo, então, está maior. Tem a ver, então, com a velocidade de propagação da luz nos diferentes meios. E a dispersão? A dispersão, ela consiste na separação da luz branca em várias cores. A luz branca, ela se divide em várias cores. E aí pode acontecer de ter a separação, então, dessa luz branca em várias cores. A decomposição das cores do espectro de luz se deve à diferença entre as frequências de onda. Cada cor está associada a uma determinada frequência, igual nós vimos lá nas aulas anteriores, né? Aqueles comprimentos de onda, aquelas frequências, né? Tinha aquele espectro de luz. Então, aqui, olha, está chegando um raio de luz. Aqui nós temos como se fosse um prisma, né? E vai acontecer a separação da luz branca, ó, essa dispersão da luz branca em várias cores. Aqui nós temos também, ó, uma dispersão da luz. Quando o raio de sol está chegando ali em uma determinada mata, tá vendo que vem vários raios de luz? É uma dispersão dos feixes de luz também. Nesse primeiro a gente já tem a separação das cores, que é o que vai acontecer na formação do arco-íris.
depois. Aqui, o outro que nós temos é a absorção. A absorção ela já envolve a transformação da energia luminosa em outras formas de energia química, elétrica, térmica. O principal exemplo que nós temos aqui, deixa eu só voltar aqui, ó. O primeiro exemplo que nós temos, esse desenho, o que ele representa? Todo mundo está cansado de ver. Processo de fotossíntese. A luz é absorvida pela planta. A planta tem a clorofila, absorve a energia luminosa. Essa energia luminosa ela transforma em quê? Em energia química, em alimento para ela. Então, essa absorção que absorve a energia luminosa, a luz, e transforma em um outro tipo de energia. Aqui, olha, nós temos, no caso do primeiro desenho aqui, a cor preta. O que é a cor preta? A absorção de toda a luz. Então, quando você absorveu a luz e não refletiu, é o preto. Por isso que o preto é quente. Por quê? Porque ele absorve toda a luz. E a reflexão aqui, ó, a luz branca. Então, por isso que quando tá muito quente, as pessoas dão preferência para roupas mais claras, porque reflete toda a luz. Enquanto que o preto vai absorver, né? Se você está enxergando o preto, é porque ali está absorvendo todos os feixes de luz, está absorvendo toda a luz, então por isso é mais quente. Uma roupa preta é mais quente do que uma roupa branca. Então, o que nós temos? Nós temos esses 4 princípios ópticos, fenômenos ópticos, né? Então, a reflexão, a refração, a dispersão e a absorção. Aqui o desenho, quando geralmente aparece comparando, ó, a reflexão, tá tudo no mesmo plano, tá vendo que não atravessou nada pro número 2, ó. Bateu, subiu, não atravessa. A refração não, ó, a luz já bate e ela atravessa. Na hora que ela atravessa, que é o exemplo daquele lápis no copo, o que acontece? Atravessou do meio 1 para o meio 2. Quando atravessa do meio 1 para o meio 2, aí acontece uma certa diferenciação no aspecto ali, por isso que dá a impressão que a gente está vendo maior. E aqui já é a absorção, que é o que acontece no processo, o principal exemplo no processo de fotossíntese. Aqui a formação do arco-íris, eu coloquei só alguma coisinha, porque vai aparecer uma questão. É um fenômeno óptico, né, que acontece, eu até coloquei aqui, ó, um dos fenômenos ópticos causados pelo processo de dispersão da luz que sofre refração nas gotas de chuva. Então, o que vai acontecer? O arco-íris, ele vai aparecer assim, ó, vem a luz branca do sol, tem as gotinhas de água, essa gota de água da atmosfera, uma parte da luz que entrou ali dentro, então, parte da luz é refratada ali dentro, então ela vai sair meio tortinha, né? E vai ser refletida para fora da gota. E aí vai formar várias cores, que é o arco-íris. Aqui no nosso desenho, ó, está vindo o raio do sol na gotinha de água. Vai acontecer o que? A refração, e aí a refração e a dispersão. Essa gota branca, ela se divide, é como se ela se dividisse em várias cores, que é um fenômeno óptico que, dependendo da posição que a pessoa está, ela vai enxergar. Então, aqui temos o outro desenho, ó, vem a luz na gota de água, acontece a refração e depois da refração nós temos a reflexão, para que o observador veja, então, as diversas cores da luz. Então, é a gota de água que está sofrendo essa refração a dispersão e depois acontece a reflexão para que a pessoa possa visualizar. Essa semana, são só questões teóricas, né? A número 1. Ao observar o nosso reflexo sobre a superfície da água e as pedras do fundo de um rio, quais fenômenos ópticos podemos dizer que ocorrem? Aqui nós vamos citar a reflexão, porque a água ela vai refletir os raios da luz, né? Se você está olhando na água, você está vendo sua imagem, está acontecendo a reflexão ali, sua imagem refletida ali, né? E a refração, porque quando você vê as pedras no fundo da água, não dá a impressão que elas estão maiores? É porque de um meio para outro acontece essa refração. Aí essa refração dá a impressão que as pedras estão maiores, né? Então, a refração é quando a luz chega nas pedras, aí ela muda o índice dela. Os raios de luz que saem da pedra sofrem
um desvio quando sai da água. Então, a luz que está saindo da pedra sofreu aquele desvio, por isso que dá a impressão que está maior. Então, nós temos a reflexão e a refração. A segunda questão, defina reflexão difusa e regular da luz. A difusa, ela ocorre quando a luz incide sobre a superfície irregular e ela reflete. Então, a difusa. A superfície é irregular e ela vai refletir. Os raios que saem ali, eles vão em várias direções. Então, ó, a reflexão difusa, os raios de luz, né? A luz, ela incide sobre uma superfície irregular e esses raios, eles vão em várias direções. A reflexão regular, os raios refletidos já ficam todos paralelos, superfície lisa e os raios saem todos paralelos. Depois, a figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S, que é o que está em azul, e os correspondentes raios emergentes. Essa figura ilustra o fenômeno óptico da... aqui nós temos os raios refletindo, os raios descendo e depois os raios refletindo. Eles não estão tudo tortinho aqui, ó? Tá saindo paralelo retinho? Não, tá saindo torto. Então, eu sei que é uma reflexão difusa. Se sair retinho paralelo, eu sei que é a reflexão regular. Se sair tortinho, eu sei que é a reflexão difusa. Então, nesse caso, é uma reflexão difusa. Depois, a 4, descreva o índice de refração. O índice de refração é a velocidade da luz em diferentes meios. Então, a razão entre as velocidades da luz entre dois meios. Geralmente se compara muito com o vácuo, né? Porque nós já falamos que a luz é uma onda que se propaga no vácuo. Então, vocês vão responder com as palavras de vocês. Lembra que é a velocidade da luz em diferentes meios aqui. Depois, deixa eu só virar minha apostila aqui. Qual fenômeno óptico consiste na separação da luz branca em várias cores? A separação da luz em várias cores, nós temos que fenômeno que vai acontecer? Formação do arco-íris. Então, a formação do arco-íris é o fenômeno óptico. A luz do sol é uma onda de luz, então, luz branca. Então, a luz do sol é uma luz branca, uma onda de luz branca, mas é formada, é um espectro de luz formado por várias cores. Então, essa luz branca do sol, ela vai incidir sobre a gota de água e esses raios vão penetrar na gota de água e vão ser refratados e vão sofrer a dispersão em várias cores. Refratados porque vai mudar de meio, né? Tá vindo na gota de água, depois vai para o ar e aí, então a refração é em meios diferentes, né? Na água e no ar. E depois tem a dispersão, né? O branco dispersando, abrindo nas várias cores que formam, então, esse raio de luz. Então, o fenômeno óptico aqui é a formação do arco-íris. Aí vocês expliquem com as palavras de vocês essa formação do arco-íris. Bom, essa semana é só isso, são só as definições. Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho, né? Para que vocês possam entender um pouquinho. Essa matéria, ela é mais complicadinha mesmo, principalmente para falar distante assim, mas que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima explicação. Tchau!